horas em ponto. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Caju dos Rafas. Edição de número 85. A partir de agora, já vou aproveitar e dar os convites aos nossos integrantes do Caju dos Rafas. Ele que deve estar roendo as unhas, o Rafael Isgarione Vargas, todo domingo no Estádio Centenário, pelo placar de 1-1. O gol Grená foi marcado pelo Herou e o Marcelo Toscano empatou para a Lusa. Tomada, muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Ivan. Boa noite, Rafa. Boa noite, torcida Grená. Boa noite aos amigos queridos aqui que acompanham a live do Caju dos Rafas. Coração bombando fortemente, semana decisiva. Não, cara, eu tô muito tranquilo. Assim, ó, eu tô em Garopaba, numa vista paradisíaca aqui nas praias, de férias. Então eu me retirei um pouco, assim, e tu sabe que eu não tô naquela pilha do jogo, assim, tá bem light, cara. Tô até me estranhando. Calma, que até chegar a hora da decisão, que até teu coraçãozinho, esses dias é o problema. Gubert! Recomendação médica. Recomendação médica. Gubert, que está dentro do G4, após tentar tantas vezes. O Gubert gosta de ver jogo só fora de casa. Juventude, que venceu do Mirassol, 1-0. E agora pega a Chapecoense no Jacona, Chapecoense que briga para não ser rebaixado. Juta e Thiago Carpini, 19 jogos, um aproveitamento de 70%. Ele que pode comandar o Cruzeiro em breve. E Fábio Gomes, que está de saída do clube, vai para a Austrália. Gubert, boa noite, tudo bem contigo? Boa noite, Rafa. Boa noite, Ivan. Tudo ótimo, graças a Deus. Perfeito, são 8 horas, 2 minutos. Esse é o Caju dos Rafas. Vamos falar muito de Caxias, que está quase a um passo de conquistar o tão sonhado objetivo de chegar à Série C, no primeiro duelo contra a Zebra, a Portuguesa de Janeiro, no Centenário, empatou em 1-1. Tomada esse primeiro jogo do Caxias, diante da Lusa. Eu acho que decepcionou um pouco o primeiro jogo do Caxias contra a Portuguesa. O Caxias não jogou bem, na minha visão. Um time que precisava construir o resultado. Foi muito pobre ao longo do jogo, né? O Caxias não teve muitas chances de gol. A gente esperava mais do nosso setor de criação, com Peninha, não foi bem, o Feijão não foi bem. Claro, é um jogo nervoso, mas o Caxias, eu esperava mais do Caxias para esse primeiro jogo. Eu esperava muito mais. E eu não sinto no time do Caxias, assim, às vezes não é por culpa do treinador. Eu acho que o treinador até tem uma questão uma questão tática, uma ideia tática de jogo, mas ele não tem peças. Dá para ver que o time do Caxias é muito frágil de peças, é muito limitado e, inclusive, a direção de futebol errou em 98,9% das contratações, né? Porque os reforços que teoricamente deveriam estar jogando, né, para acrescentar no time, todos estão no banco. Quando entram, não correspondem. Então, eu acho que o Caxias foi mais na base da vontade contra a Portuguesa do que qualquer outra coisa. E o Varchias, né? O Varchias nos ajudou mais uma vez, né? Naquele pênalti do Heron. Porque se tu tirar o pênalti do Heron... Oi? Cumpriu a função dele, né? Não, claro. Eu tô dizendo porque... Por que eu tô dizendo Varchias, né? Uma brincadeira. Foi assim contra o Ceilândia, no Centenário, quando anularam um gol do Ceilândia. Bem anulado, claro. Sim. Agora, o pênalti contra
a Portuguesa, né? Que o juiz não... O juiz, nossa, o árbitro FIFA totalmente atrapalhado. Sávio, né? Isso. Sávio. Ele foi... Esses caras se escondem atrás daquele escudo da FIFA, mas foi um horror. Tanto é que ele não iria dar o pênalti, né? Se não tivesse o VAR, ele não daria o pênalti. Mas eu esperava mais do Caxias para esse primeiro jogo. Para um time que precisava construir um resultado para ter uma gordura para queimar lá no Rio de Janeiro, eu acho que o Caxias apresentou muito pouco, mas é como eu acabei de falar, o problema do Caxias é que ele não tem peças de reposição. O gol do Caxias, eu tenho falado aqui desde janeiro que eu estou falando isso. A zaga do Caxias é ruim, Fernando é ruim, Dirceu é ruim. Adriel, que tua opinião? Também, limitadíssimo. É um jogador limitadíssimo. Marcelo faz falta, né? Lateral. Muita falta. E outra, sabe o que me preocupa? Eu tô muito esperançoso pro jogo lá, porque os times são iguais, são muito iguais. Tá? Não tem assim uma diferença, porque se fosse tão melhor, a Portuguesa teria ganho do Caxias no Centenário. Mas quando tu conversa, né, e as pessoas dizem assim, o Marcelo não tá jogando, como faz falta o latereio? Eu acho isso muito pobre, faltar só o latereio. Sim. Entendeu? Eu acho que para um time que subir, ele teria que ter mais recursos, ele teria que ter mais mecânica de jogo, ele teria que ter mais criação. E o Caxias não mostrou isso, principalmente no jogo contra a Portuguesa. Então, como eu disse, a sorte do Caxias é que a Série D é muito igual. Não tem, assim, um bicho-papão, né? Eu acredito que um time já subiu, que é o Atlético, que ganhou o primeiro jogo de 2-0. Fora de casa. Que eu não queria ter pego, né? O Atlético era o único que eu não queria ter pego. Então, acho que por causa dessa igualdade dos times, é que ainda existe a chance do Caxias subir. E para mim está 60-40. 60% Portuguesa, 40% Caxias, por causa eles têm um fator local, né? O jogo em casa muito forte. Não perderam um jogo até agora. Não perderam nenhum jogo. Mas também eles não precisam perder para o Caxias subir. Basta dar um empate, o Caxias ganhar nos pênaltis. Eles não perdem e a gente ganha nos pênaltis. Igual Ceilândia. Né? Igual Ceilândia. Mas eu fiquei um pouco frustrado com o Caxias nesse... Olha, eu não tinha ficado frustrado com o Caxias no jogo contra o Ceilândia. Não tinha ficado tão frustrado com o Caxias. Mas eu acho que o Caxias jogou o Caxias jogou pior contra a Portuguesa do que contra o Ceilândia. Sim. Essa foi a minha impressão. Sim. Também tive essa impressão que o Caxias jogou bem melhor diante de Ceilândia que a Portuguesa. Isso é preocupante. Gubert, nosso músico, nosso cantor de festa da uva. Caxias empatando com a Lusa em 1-1 no Centenário, jogo de ida. Conseguiu acompanhar o jogo? Acompanhei, assisti bastante esse ano aí, os jogos do Caxias, né? Eu só discordo do Rafa, com todo respeito, em relação a decepcionado assim, com o Caxias, porque, no meu entender, o Caxias foi o Caxias da Série D desse ano. O Caxias, em momento algum na Série D, ele conseguiu assim, dar fé, assim, esse time tá bom, como era, por exemplo, o time do ano passado. Em momento algum. O Caxias teve 4 ou 5 derrotas já na fase de grupos, muito assim se classificou, muito em virtude da fraqueza do grupo, né? Tô falando com todo respeito, assim, mas o que eu observo. Mas o Caxias tomou 4-0 esse ano, um jogo fora de casa, para um time inexistente. O Ercílio. Oi? Foi contra o Ercílio? Não foi contra o Ercílio, foi contra o... Concórdia. Um time inexistente. O Ercílio até era o melhor time do grupo. O melhor time do grupo já caiu, né? O melhor time, digo, o time com mais pontos, não que fosse o melhor, né? Mas o time que foi o primeiro colocado do grupo. Agora, e outra, eu acho assim que... isso aí nós falamos há umas 2 semanas atrás, até eu acho que era relacionado à Juventude. O Caxias jogou pior porque o outro time é melhor.
É melhor, sabe? claro. Esse time, e é natural que seja assim, numa competição de mata-mata, vão ficando os melhorzinhos. Agora é isso, vão ficando os melhorzinhos. Não tem um super time. O próprio Atlético, ele tá sobrando um pouquinho, mas é um time que certamente ele é um time de Série D. Então, o que a gente está assistindo, são jogos fracos que são decididos no detalhe. Então, por exemplo, a Portuguesa está conseguindo sempre se impor em casa. Na realidade, são 9 jogos, são 8 vitórias e um empate. Diferente do que era, por exemplo, o Ceilândia, que o Ceilândia tinha empatado 13 em casa, que era com os 3 classificados do grupo. Uma outra curiosidade da equipe da Lusa, que marcou 33 gols, sendo 28 em casa. Isso. Em 5 Não, jogos. então assim, claro, é um adversário melhor. No entanto, cara, é Série D. Os times, assim, ó, eu até assim, ó, vou arriscar aqui dizer que eu achei a Portuguesa ela é um pouquinho melhor que o Caxias, sabe? Tem lá um homem-gol também, que o Caxias também tem, mas eu acho que tem uns laterais bons ali. É um pouquinho melhor. O time da Lusa é melhor. Em relação à Série D, Rafa, se tem um latereio, faz diferença na Série D. É Série D, cara. Sabe, isso faz diferença. Eu lembro porque o Ju jogou, quando o Ju subiu da Série D, cara, o Ju tinha o Zulu que sabia fazer gol, mas o Zulu não sabia dominar uma bola. É Série D. O time do Ju era sofrível. Então, cara, tá totalmente em aberto, totalmente em aberto. Óbvio que eu vejo uma pequena, não é vantagem, mas uma tendência a favoritismo a Portuguesa, em virtude dessas coisas que nós acabamos de falar. Agora, cara, futebol é legal por isso. O futebol é legal por isso. Tem 1000 nuances que pode acontecer num jogo, um cartão no início do jogo, um gol achado, um frango no início do jogo. Cara, o futebol ele é sensacional. Por isso, está totalmente aberto. Vou acompanhar com grande curiosidade esse jogo de sábado. Eu estava pensando aqui que o jogo que o Caxias jogou melhor foi o Tite da Inter de Limeira, fora de casa. Foi até o momento, o único jogo que o Caxias jogou bem mesmo foi este fora de casa. Mas aquele foi um jogo surpreendente do Caxias, e não agora. Fora da curva. Oi? Foi um jogo fora da curva. Foi um jogo fora da curva. O Peninha fez um gol de Pelé, cara. Foi um jogo fora da curva. Agora, por que não pode acontecer outro? Pode. Nós aí estamos com cabelo branco já acompanhando futebol, a gente sabe que, cara, tudo pode acontecer, está em aberto. De fato, eu acho que a Portuguesa veio para cá com a confiança de que se levasse o empate, definiria em casa, né? Porque nos outros mata-matas, ela perdeu fora e no outro ela empatou fora. Então ela veio com essa proposta agora. Cara, isso não é garantia nenhuma. Isso não é garantia nenhuma. O que chama atenção, Tomada, o Caxias em 5 jogos, esse novo campeonato, apenas uma vitória. O resto é tudo empate. A única vitória foi fora de casa. Mas é por isso que a frustração é justamente essa. Porque a tendência poderia ser o seguinte, o time crescer ao longo da competição, né? Ele ia incorporando ao longo da competição. A gente não foi na primeira fase, mas no primeiro mata a gente ganha a primeira fora. Daí a gente vai incorporando, o time vai... E não se viu isso no Caxias. Cara, foi um bumba meu boi no jogo contra a Portuguesa. Foi não ruim. via uma jogada, alguma coisa assim. Era aquele negócio de tu ir na vontade. E é por isso um pouco dessa frustração. Nós poderíamos, assim, se fosse 1-0 para nós, tava excelente. Tava excelente. 1-0 era goleada. Entendeu? Só que o Caxias nem isso. O Caxias teve que buscar o resultado e não conseguiu criar nada, cara. O Caxias não criou nada. Foi um jogo... Nossa transmissão tomada em Gubert. De lance, o melhor lance da partida foi escolhido no lance da Portuguesa. Pois o Caxias não teve lance. Mas se tu for analisar, até o pênalti, aconteceu de novo aquela coisa que aconteceu naquele jogo que o Caxias virou. Porque o pênalti não era sequer uma jogada de gol. O cara estava se encalacrando lá pro canto da área
e o zagueiro... Foi pênalti, tá? Não estou dizendo que não foi. Foi pênalti, sim, o cara chutou. Agora é um pênalti que não é nem um lance de gol, não sei se vocês me entendem. Não é uma coisa que o cara tá na cara do gol e o cara passa tesoura. O cara tá indo para a linha de fundo, tem 2 zagueiros, o cara tenta... Foi um pênalti involuntário, né? Que o cara tentou chutar a canela do cara do Caxias. Então, e ainda o pênalti, o cara... Eu de casa, eu digo, o Heron vai bater no meio. O Heron, depois que ele errou aquele pênalti contra o jogo que o Caxias perdeu, aquele na segunda-feira de noite, o Heron errou um pênalti nesse jogo. Isso. E ele depois, os outros 2 pênaltis que ele bateu no meio. Eu digo, ele vai bater no meio. E aí ele bateu muito forte, porque o goleiro desconfiou. Mas então, cara, só que é assim, ó, pode ter sido o gol do acesso. Uhum. Basta o Caxias empatar lá. Acho assim, ó. Eu acho que o empate ele é provável. A vitória do Caxias ela é um pouco mais difícil de se imaginar que o Caxias vai ganhar lá. Mas nada se duvida. Futebol nada se duvida. E tem outra, né? O Caxias teve sorte nesse jogo. Porque o Marcelinho entrou no segundo tempo, ele toma um cartão. Depois ele faz uma outra falta que seria para cartão também. E o juiz não deu o segundo amarelo. O juiz foi um fiasco, o juiz estava muito mal. O Caxias poderia ter jogado a maior parte do segundo tempo com 1 a menos. Que, na verdade, jogou, porque o Marcelinho não joga nada. Né? Tanto é que a última bola do jogo caiu no pé dele. Né? O último lance caiu no pé dele e ele conseguiu bater no zagueiro, enfim. Agora, pior que esse cartão para o Marcelinho foi o contra-ataque que ele interrompeu para dar o cartão para o Marcelinho. Exatamente. Foi inacreditável. Os caras iam na cara do gol, ele parou o jogo e deu o cartão. Então, ficou aquela sensação de que o Caxias agora vai ter que se superar lá no Rio de Janeiro. Mas, como eu principalmente, justamente pelo fato da Série D, tu não ter como fazer um prognóstico de nada, pode ser que o Caxias faça um gol lá, se segure até o final do jogo, pode ser que leve um empate para os pênaltis, que é né, depois dos meus palpites até eu acho que é esse o resultado, mas ficou aquele negócio. O Caxias produziu muito pouco, cara, para um jogo tão importante. Produziu muito pouco. E jogo lotado, né? Um grande público no Centenário. Então, a expectativa era o Caxias jogar bem, acabou não atuando bem. O Caxias jogou com o Fábio Volpe, Adriel, Fernando, Ricardo Lima e Jonathan, depois o Peu, Marlon, Eliezer, Peninha, depois Marcelinho e Galvão, Vitor Feijão, depois Joãozinho e Heron, depois Marcão, técnico Gerson Guzmão. Desse time, Tomada, aqui tu mudaria para o jogo da volta? Ou não mudaria ninguém? Cara, até ontem eu dei uma olhada no Democracia Grenal. Não tem o que mudar tanto assim. Por exemplo, se o Marcelo pudesse jogar 70 minutos, 60 minutos, eu iria com o Marcelo. Sim. Entendeu? Não jogaria com o Eliezer. Eu acho que ele errou o escalão do Eliezer. Cara, eu acho que assim, ó, não dá. Porque quem acompanha o treinamento é o técnico. E me agrada muito quando o técnico propõe mudanças no time. Eu acho que e essa é uma característica do Gerson Guzmão que eu gosto. Ele tenta fazer alterações para que o time produza mais. Mas, coitado, eu tenho pena dele. Porque ele olha para o banco, né? Meu Deus. Cara, ele olha para o banco e deve tomar um Rivotril, sublingual ali na beira do gramado, né? Porque não tem muito o que ele fazer. Então, eu não acho que ele errou. Eu acho que ele tentou e não deu certo. Né? Não tem como dizer que ele errou. Assim como no jogo contra o Ceilândia, que ele botou 3 atacantes praticamente, né? Ele entrou com Marcelinho, Heron e Feijão. Ele tentou propor o jogo com aquilo que ele tinha. As pessoas, mas ele não deveria porque perdeu o meio. Mas ele tentou. Isso me agrada. Eu gosto de técnico assim, que propõe mudanças e que não fica naquele negócio burocrático. Olha, tu pode até perder, mas tu tem que tentar fazer uma coisa diferente para ganhar. Perder é do jogo. É do jogo. Então,
Tu vê, um dos melhores jogadores do Caxias, que é o Marcelo, não jogou nessas últimas 2 partidas. Nas O Caxias oitavas ele jogou ele quarta, né, por enquanto. e ele estava bem. Ele estava bem nos jogos contra a Inter de Limeira, ele foi bem. Agora, cara, eu acho que o Eliezer não está jogando nada desde que voltou, né? As alterações que ele fez, Moacir não correspondeu também. O Peninha não jogou nada contra a Portuguesa Santista, não se ouvia falar do nome do Peninha no jogo. Oi? A Portuguesa do Rio de Janeiro. Nossa, estou com a Portuguesa Santista na cabeça. O Peninha não jogou nada contra a Portuguesa. Até uma hora brinquei no grupo do pessoal do Caxias. Olha, o Peninha tá jogando, né? Por que ele não entrou? Então, eu não sei. Tirar leite de pedra é complicado. Então, eu não sei o que eu faria. Sinceramente, eu até tinha pensado em jogar o Heron para uma extrema e botar um Marcão para tentar uma bola aérea, alguma coisa assim, porque Joãozinho, Feijão e Marcelinho, ninguém correspondeu. Então é uma pobreza, cara. Eu nem sei que time, e vou deixar na mão do Guzmão, porque ele deve dizer, porque é difícil, né? Tem a questão do Mandai, que também está machucado, que pode voltar. Eu prefiro que jogue um bom com 50% do que um ruim 100%. Então ele vai ter que fazer mágica, cara. Ele vai ter que tirar um coelho da cartola para trazer o acesso lá do Rio de Janeiro, porque ele não tem muito material na mão, né? É bem pobre. Gilbert, é um confronto de artilheiros. De um lado, o Herol com 13 gols, do outro, Marcelo Toscano com 13 gols. A gente imaginava um jogo melhor, né? Tendo 2 craques, assim, que fazem gols, mas não foi tudo isso. Inclusive, o gol da Portuguesa, uma jogada muito bonita e uma conclusão muito bonita, né, do Toscano. Tu vê que ele é um jogador diferente, assim, O Heron também. Eu acho que esses 2 jogadores, de fato, eles são diferentes. Se tratando de Série D, né? Não sei como eles seriam em divisões superiores. O Toscano é final de carreira já, né? Tem 38 anos, né? Mas eles fazem algumas jogadas do Heron, mesmo nesse jogo, assim, que não foi uma maravilha, mas tu vê que ele tem um algo mais ali no meio daquela coisa homogênea que é, né, a Série D. Então esse jogo nós podemos ter a decisão também do artilheiro, né, que pode, de repente, o artilheiro da competição pode conseguir o acesso. É esperar e ver. E aí, Tomada, um jogo de artilheiros, de um lado o Herol, 13 gols, do outro Marcelo Toscano com 13 gols. O problema é que a bola não chegou muito nos 2, né? Nos 2. Porque ficou um jogo muito de meio campo, não chegou. Mas na primeira bola que chegou no Toscano, ele guardou, né? E guardou bonito, né? Foi uma conclusão difícil, cara. De primeira. Falha bizonha do Fernando, né? Que furou a bola. Ruim. Zagueiro ruim. Meu Deus do céu. E, cara, a minha preocupação não é com os artilheiros. A minha preocupação é com a zaga do Caxias. O miolo da zaga do Caxias é muito ruim. Muito ruim. E essa é a minha maior preocupação. E quando tem um artilheiro da competição do outro lado, no meio de uma zaga ruim, te preocupa mais ainda. Então, é torcer para que aquele dia a nossa zaga esteja iluminada e faça o jogo de exceção, né? Porque se bobear, esse cara vai guardar. E ele já mostrou, ele bateu de primeira aquela bola ali. Não é assim. Ele tem qualidade, né? Os 2 têm. Mas o artilheiro da competição pode não subir. Eu vou dar um exemplo. Dá 1-1 um jogo. Um gol do Toscano e um gol do Peninha. O Toscano fica de artilheiro e a gente ganha nos pênaltis e não vai subir o artilheiro. Tomara que minha profecia esteja certa. O Diego, rumo ao acesso. O Diego é aquele rapaz que conversa comigo no estádio e não reconheço? É tu mesmo, Diego? É o patrocinador, né? De repente.
agora vai ficar eternamente isso, né, cara? Que eu não reconheci o patrocinador do Democracia. Um abraço, Diego. A Portuguesa jogou com Dida, William, depois Watson, Maurício, Pedro Botelho e Yuri, o Wellington César, João Paulo, depois Mauro Silva, Anderson Rosa, depois Fernandes, Luan, depois Lucas Santos, Dodô, depois Romarinho e Marcel Toscano, Caio Couto. Tomadas, e o Carlos Capellini desejando uma boa noite aos amigos, e o Diego confirmando a informação, sim, é ele mesmo. Eu sei, Tomada, eu nunca mais vou esquecer, Diego, pode ficar tranquilo. Eu não sei se conseguiu acompanhar as imagens, mas domingo no Centenário, uma grande festa de torcida, inclusive na recepção da chegada da delegação Grená ao Centenário, uma bela festa, muito coletório, o público divulgado, 10 mil torcedores. Chega de jeitinho, né? Chega de jeitinho. Só isso que eu tenho para dizer. Chega de jeitinho. Tinha mais que 10 mil no estádio. Eu estava lá. Ou o Centenário encolheu. Pode ter encolhido. Mas eu acho que, brincadeiras à parte, mostra que a torcida do Caxias é uma torcida muito apaixonada pelo clube e que, apesar do sofrimento dos últimos... Gol aonde? Tem gol onde, Gilbert? Na Libertadores da América, Ener Valencia marca o segundo agora, Inter 2, Bolívar 0. Mais um golaço do Ener Valencia. Ele está passando de fase da Libertadores, que tinha feito a vitória lá na Bolívia, agora marcando novamente Emerson Valencia aos 10 da primeira etapa e aos 15 do segundo tempo, 2-0. O Carlos Capellini acho que tinha perto dos 15 mil. Eu também acho, porque a parte vazia tomada era da torcida visitante. Então, ou o Sterling colheu bastante, tá estranho esses números. O mais importante foi a grande festa de Grená no estádio, ainda mais a chegada da delegação, foi bem bonita, Renato. Foi bonito. E é aquilo que eu digo, a torcida do Caxias, apesar dos últimos anos e de estar na Série D, é uma torcida que, quando ela é convocada, ela comparece. Ela tem esse desejo de ver o clube numa situação melhor. E nesses momentos é que a gente percebe, né? A recepção do time foi muito legal, a presença de público no estádio. E eu acho que vai ter muito torcedor do Caxias no Rio de Janeiro também, hein? Eu acho que vai muito gente pra lá. Inclusive, meu irmão mais velho estará lá no Rio de Janeiro acompanhando o Grená. Um abraço ao Roberto. 8 horas, 28 minutos, 12 graus. O Guto já chegou a tirar os óculos para falar do Juventude. Juventude que está no G4 da Série B. Finalmente, Gubertinho. Juventude brigando. E agora conseguiu ingressar no G4. Será que sai dali ou não, Gubertinho? Juventude que venceu o Mirassol 1-0 fora de casa. E agora pega a Chapecoense, quinta-feira, no estádio Alfredo Jaconi, que é o quarto. Vai perder. 43 pontos. E a Chapecoense é o 16º com 26 pontos. Vai perder. Então. E depois ele ganha daí da vitória da Bahia na Bahia. Daí. É isso. Bom, primeiro que essa... Falou finalmente aí que o Juventude chegou no G4, mas isso aí antecipou nossas expectativas, porque a minha expectativa era entrar no G4 só na 38ª rodada. Então, veio antes. Claro, o que vale é a última rodada. O planejamento do clube era... Cara, o planejamento do clube era... Tá até a 30ª rodada no G6. Isso foi dito. Tá até a 30ª rodada no G6 e depois dá um sprint final. Veio antes. Né? Não muito antes. Tá dentro de um planejado, tá dentro de um planejamento. Sim. Agora, o Juventude tem alguns desfalques aí de peso, né? Saiu o Rodrigo Rodrigues, agora o Fábio Gomes também está indo embora. E cada vez que um time grande, Desculpa?
que não marcou nenhum gol em 4 jogos, estava lesionado. Ele não jogou o jogo inteiro, né, cara? Jogou, não deu sequência. A passagem dele foi nula, mas ele não teve muitas oportunidades, até porque o Rodrigo Rodrigues não deixava, né? E cada vez que um time grande troca de treinador, é um Deus nos acuda, né? Todo mundo fica... Porque o Carpini, por mérito dele, né? Ele recebe propostas e está sempre sondado, né? Por mérito dele, né? A campanha do Carpini é de líder da Série B. Se tu pegar... quer a informação, Gubert, da campanha dele? Como? Tu quer as informações dos números do Carpini? Carpini, 19 jogos, 12 vitórias, 4 empates, 3 derrotas, 23 gols e 13 sofridos. Aproveitamento superior ao líder da competição. São 40 pontos conquistados por 57. Um índice de 70,1%. O aproveitamento de vitória, primeiro colocado, com 47 pontos, é de 65. Cara, olha a campanha. 19 jogos é um turno, né? É um turno. Ele fez 40 pontos em um turno. Sabe? Se ele tiver... Claro, a gente não existe o C, né? Mas assim, se ele faz 40 pontos num primeiro turno, no segundo turno ele precisa de 25 para subir, cara. É uma loucura. Sim. Pelas contas que se faz, né? 65. Uhum. É uma loucura. Ele fez uma campanha absurda com todos os tropeços que a gente falou aqui, né? Que o Juventude sempre teve uns tropeços assim absurdos. Mas a campanha do Juventude fora de casa é uma loucura. É o melhor, né? Sim. É o melhor fora de casa. Está 4 pontos na frente do Novo Horizontino na campanha, contando só fora de casa. E então, cara, assim, ó, a gente sabe que o profissional, né? Todo mundo sonha, almeja em subir profissionalmente. Então eu tô fora dessa de o cara não pode isso. Eu tô fora. Isso eu já não. Mas ele deu algumas entrevistas falando que ele gostaria de ficar até o final. Isso é o que me dá uma certa. Oi. A informação do diretor de Juventude é que o Carpini vai ficar até o final. A gente já viu isso outras vezes também, né, cara? Vamos ser aqui ninguém é bobo, né? A gente já ouviu isso outras vezes. Mas eu acho, de fato, que essa campanha do Juventude e essa possibilidade clara do Juventude subir hoje, ela está diretamente ligada à permanência do Carpini. Sabe? Muito dificilmente um treinador vai assumir. Eles teriam que acertar o tiro assim muito bem, como o Botafogo conseguiu, né? O Botafogo conseguiu. Parecia que quando saísse o técnico a casa cairia, e o Botafogo está aí, né? Então, acho que o Juventude já tem que ter um planejamento, né, para um plano B, porque, cara, a palavra, cara, em termos profissionais é difícil, cara. É difícil. Eu gostaria que ele mantivesse a palavra, mas é difícil. E vamos ver, né? Ainda mais quando tem uma proposta do Cruzeiro, que é um grande time. Negar o Santos, aqui nós éramos unânimes. O Rafa falou, é uma barca furada. Era nítido, olha onde é que está o Santos. Agora o Cruzeiro, tem essa história da SAF, o Ronaldo. Cara, já é uma proposta completa. Embora o Santos e o Cruzeiro, vamos dizer que se equivalam, tem o mesmo tamanho, né, em termos de nome, mas hoje o Cruzeiro é diferente do Santos, né? Cruzeiro que hoje está em 12º com 25 pontos e o Santos em 17º com 21 na zona de rebaixamento. Tomada, Juventude Chapecoense, quando a gente fala de Thiago Carpini, a gente pode falar do Thiago Carpini, jogo que a tendência é a Juventude vencer a Chape. Não, a tendência é a Juventude perder para a Chape. Mas o Juventude vai fazer um jogo de exceção e vai ganhar da Chapecoense. Cara, serve. Se o Juventude continuar empatando em casa e ganhando fora, o Juventude vai subir. Entendeu? Vocês já imaginaram se o Juventude tivesse os pontos que perdeu ali nos tropeços que teve? Cara, ele era o líder do Campeonato Brasileiro, eu acho. Mas não dá, né, Rafa? Porque tu viu que o Sport agora perdeu do Ituano. Cara, tá maluco. Eu tô dando só um exemplo. Parelho, cara, é muito parelho, né?
Tu já imaginou se o Juventude tivesse esses pontos que perdeu ali contra esses times menores? Cara, era o líder do campeonato. Mas, cara, na competição que o Juventude disputa, o importante é tu tá ali, cara, G6, G4. Tu tá sempre próximo. Tu tá sempre vivo. E o Juventude tá acima do plano. Como é bom escutar um clube que tem planejamento, né? Os caras, até na tal rodada a gente gostaria de estar na tal posição. Daí tu tem planejamento antes. Não é que nem outros clubes que Tu não contratam conhece jogador aposentado. isso, planejamento? Oi? Tu não conhece o teu time de planejamento? É isso que tá dizendo? Não quis dizer nada. Se servir o chapéu, pode servir. Mas, assim, tem um planejamento, né? E o Juventude está acima daquilo que ele planejou. Então é sinal de que está dando certo. E, cara, não é só no Juventude. Qualquer treinador que se destacar no Campeonato Brasileiro de Série B, os times de Série A vão querer o cara. Agora tem esse negócio da Arábia. De repente esse cara pode até pegar um time de segunda divisão da Arábia para garantir as 3 futuras gerações dele e tudo. O Juventude tem que aproveitar ele enquanto ele está ali. É isso aí. Depois, é natural, né, Rafa? Tanto que a gente fala aqui, olha aqui, sábado o campeonato termina para o Caxias ou para a Portuguesa, certo? O Heron e o Marcelo Toscano na segunda-feira estão em algum, eles não estão desempregados. Independente do time que cair, né? Isso aí é natural, é o reflexo de um trabalho bem feito. O que cair, segunda-feira já está se apresentando em outro time. E o trabalho dele, a gente tem. Vamos combinar. O trabalho dele é excelente, cara. Qual é o percentual de aproveitamento dele? 70%, 19 jogos, 12 vitórias, e a gente confirma daqui a pouquinho total de empates. Agora não tem número aqui. Agora acho são 19 jogos, 12 vitórias, 4 empates, 3 derrotas, marcou 23, sofreu 13. 70,1% de aproveitamento, melhor que o Vitória, que é o primeiro colocado, com 47%, com 65%, sendo que ele tem 40 dos 57 disputados. Cara, no futebol brasileiro tem técnico que cai com 58% de aproveitamento. Que seria um aproveitamento, assim, tipo, mais ou menos aceitável, né, dentro do futebol. Olha só o quanto que ele está acima do aproveitamento médio dos técnicos. Meu amigo, e o detalhe, ele pegou o Juventude com 3 pontos. Lá embaixo. Mais um motivo para ele chamar a atenção de Cruzeiro, de Santos. A gente vive aqui no Brasil aquela questão do técnico estrangeiro. De repente está surgindo aí um técnico brasileiro, jovem e promissor, que os clubes querem ter. Então, é perfeitamente natural. O que cabe à direção do Juventude é o seguinte: tu tem que ter um plano B sempre na tua vida, né, cara? O Juventude vai ter que ter um plano B. E isso não é antiético, né? Tu ter um plano B. Tu só tá te precavendo. Caso aconteça, a gente tem que trabalhar já com os nomes que podem substituir. Porque daí, assim, caso ele saia, ele vai pro Cruzeiro. No outro dia tem que estar o cara aqui já, que vai treinar o Juventude. Não dá para esperar. Juventude Chapecoense, quinta-feira, às 9h30 da noite. Gubert, desde a hora, deve ser a surpresa, a novidade retornando. Saiu o Fábio Gomes, né? Agora vai entrar... Vai jogar na Austrália, mas devido à hora se recuperando de lesão, pode ser a novidade alviverde para esse jogo. E outra situação é que o Luan deve ser desfalque. O David da hora, cara, se ele jogar, eu mantenho essa opinião, ele faz muita diferença. Ele faz muita diferença porque ele é o cara que é o único que tem aquela característica de profundidade, assim, de jogador vertical, destemido. Cara, ele dá aquelas jogadas meio ridículas dele, mas ele é um cara que não tem medo de errar. Eu gosto de atacante. É um atacante jovem, cara. Então ele tem todas essas
essa coisa da juventude mesmo, sabe? Do cara que não tem medo de errar. Então eu gosto muito dele, eu acho que ele é um cara, inclusive eu acho que ele é um cara que ele vai crescer bastante na carreira, viu? E aí, Tomada, David da Hora retornando de lesão e agora pode ser uma das novidades do clube para a Chapecoense. Olha, a maior dificuldade do Juventude é propor o jogo, né? Quando os times se fecham aqui lá no Jacone. E volta um jogador que ele é ofensivo e que agora na terminologia moderna do futebol pode quebrar as linhas, tem que jogar. Tem que jogar. Se ele está apto a jogar, começa jogando, entendeu? E agora a questão do Juventude, toda a questão do Juventude é ter que superar essa barreira de enfrentar os times retrancados no Jacone. Daí o técnico vai ter que encontrar uma maneira de quebrar isso. Vai ser com o da hora, não vai ser com o da hora, vai ser com outro jogador, mas o Juventude não... Se o objetivo é acesso, e tem um objetivo, certeza que o objetivo do clube é esse, vai ter que começar a se impor também contra esses times menores não, com esses times piores classificados em casa. O Juventude não pode marcar porque de repente é um pontinho que falta lá no final e que perdeu. Agora, eu colocaria o da hora. Se é o cara que pode contribuir no ataque, justamente nesses jogos, porque a Chapecoense vai vir pelo empate, né? Se a Chapecoense levar um pontinho do Jacone para ela, ótimo. O campeonato dela é fugir da terceira divisão. Então, eu acredito, eu colocaria. Cara, eu gosto de jogador que vai para cima, cara, que dribla, que tenta alguma coisa diferente. O futebol é muito chato quando fica naquela burocracia de ficar botando bolinha pro lado, sabe? Eu gosto do cara que pega a bola e vai. Tu pode até errar, cara, mas tu tenta fazer uma coisa diferente. E por aquilo que o Rafa fala, o da hora é o cara que faz isso. Apesar de algumas jogadas bizonhas, né, como o Rafa falou. Mas ele tenta. Numa ele vai acertar. Se de 5 ele acertar uma, tá ótimo. É isso. É assim que eu entendo. Se de 5 ele acertar 4, ele dura um mês no Jacone. É isso aí. Tem que acertar uma em 5, para continuar sendo jogador nosso. É isso aí. O Juventude que não vence no Jacone, galera, 2 jogos contra o Sampaio Corrêa, empatou em 0-0 e perdeu para o Vila Nova por 2-0 de vitória em casa. Foi diante do Novo Horizontino, dia 2 de agosto, 1-0 na quarta-feira. O Juventude, que como mandante, tem 12 jogos, 6 vitórias, 4 derrotas e 2 empates. Como visitante, 7 vitórias, 4 derrotas e 2 empates. Essa é a campanha do Juventude na Série B. Gubert, Juventude 1, Mirassol 0, gol dele, Nenê. O que tu achou do gol? Renato gol aí. Golaço, né? Golaço. É um cara diferente, né? Me lembrou bastante o gol que o Cajá fez contra o Guarani no ano do acesso do Ju da B para A, que é o cara diferente, cara. Só que ainda ele dominou, ele foi levando a bola para frente e ele olhando assim, se tinha marcador para ir arrastando a bola. Cara, quando ele botou a bola no local que ele tem o pé calibrado, vamos dizer, ele bateu uma falta, né, cara? É muita qualidade, é muita qualidade. Ele bateu uma falta com a bola andando, cara. E aí, Tomate, chegou a ver o gol ali, Nenê? Cara, eu não vi, porque eu tô viajando, então eu não acompanhei muita coisa de futebol sobre o jogo do Caxias. Agora, eu e o Rafa, a gente está falando aqui desde o campeonato do início da Série B. O melhor jogador da Série B está no Juventude, o nome dele é Nenê. Entendeu? O cara... Pode falar, desculpa. Não, é um cara que decide o jogo numa bola. Ele decide o jogo numa bola, num passe, numa falta, num gol de fora da área. A gente, sinceramente, o Nenê poderia jogar a Série A, cara. Tranquilamente ele poderia jogar. Tu acha que não? Joga, Rafa. Acho que não. Joga acho que não, Rafa. Joga. Acho que ele... Pode falar. Eu acho, Rafa, que ele inclusive, ele só jogou mais esse ano porque era Série B. Sabe, ele tem 42 anos, né? E ele jogou os últimos 3 ou 4 anos, ele jogou no Vasco.
sabe? Então, ele é um jogador já que ele se diverte jogando na Série B. Mas na Série A, eu acho que ele não teria... É muito diferente, Rafa. Sabe? Pelo que eu acompanhei, é uma velocidade de jogo muito diferente. Pela qualidade, sim, sabe? É mas isso que eu quero dizer. Não. Mas assim, ó, por exemplo, esse gol que ele fez agora, ele ia continuar batendo falta bem, batendo escanteio bem, isso sim. Agora, ele não tem intensidade. E esse gol que ele fez na Série B, na Série A não acontece, cara. Do cara pegar a bola, ter uma liberdade, é muito mais veloz o jogo, sabe? Eu acho que ele gosta aqui da Série B, cara. Até porque ele usufrui, ele acaba aproveitando mais, sabe, o jogo, porque é uma qualidade técnica baixa, sabe? A qualidade técnica é inegável, mas a idade, cara, ela pega. Eu acho que assim, ó, o Nenê joga tranquilo num Goiás, o Nenê joga tranquilo, assim, ó, vamos lá, joga num Cruzeiro, joga nesses times, eu estou dizendo do escalão do meio para baixo da tabela. Ele, claro, se ele no Juventude, o esquema do Juventude é montado em função dele também, ou ele é colocado numa posição onde ele sabe dosar o jogo, até a intensidade dele, claro, Série B e tudo mais. Mas esse cara joga, é muita qualidade. Joga muita bola, meu Deus do céu. Muita qualidade. Porque assim, ó, não adianta ter um cara que corre e não faz nada. Eu prefiro um cara que... O Chico, ano passado na Série A era o Chico. Corre, não acontece nada. Entendeu? E quando de repente tu pega um cara que numa bola ele deixa um atacante pifado, deu? Já cumpriu o papel dele no jogo e era isso. Então o melhor jogador do Juventude está na Série B, cara. Isso aí vai fazer toda a diferença. Ele me lembra do Bertinho, mas não comparando pela qualidade o Renato Cajá. No Juventude, na Série B, bem parecido. É bem parecido o futebol deles. Bem parecido mesmo. Ele teve a mesma importância que o Cajá. O Cajá também chegou numa Série C. Foi o destaque absurdo, né? Aquele jogo com o Imperatriz, ele comeu a bola, subimos graças a ele. E o jogo contra o Guarani, daí da B para A, ele também decidiu. Esperamos que o Nenê tenha a sorte de, na última rodada, lá fazer o gol do acesso também. Seria justo um prêmio para ele, né? E, de certa maneira, um prêmio para quem teve essa ideia, porque foi uma ideia arrojada, né, da direção, de contratar um cara, a gente sabe que ele vem ganhando bem, né? E não deixava de ser uma aposta, né? Porque, cara, o cara mais velho, a gente sabe que, com todo o nome que ele tem, mas o investimento alto, tu sabe que é o risco de lesão. Cara, foi uma aposta arrojada que deu muito certo e tiro o meu chapéu. Tomar, quer dizer mais uma coisa? Não, olha só. Quantos gols de falta que a gente vê na Série A? Lá de vez em quando. Nenê sabe fazer gol de falta. Cara, escanteio, às vezes, tu vê os caras não sabem cobrar um escanteio. Verdade, tá terrível isso. Daí o cara vai lá... O escanteio dele é sensacional. Ele bota todos na cabeça do Bosa. Eu tenho a impressão, Tomada e Gubert, que a qualquer momento havia um gol olímpico. Eu também tenho essa impressão. Ele já quase fez, já 2 já. Do goleiro fazer milagre. Eu quero esse cara no meu time. Quantos anos tu tem? 45. Eu tenho 48 anos. Então tu vai jogar no meu time na Série A. Tu vai, nem que seja 70 minutos por jogo. Ó, o esquema, a gente vai fazer um esquema pra ti. E tu vai jogar. Não adianta tu ter um cara de 20 anos que é um cabeça de bagre que não consegue dar um passe de 1 metro e que cobra um escanteio para uma lagartixa cabecear. Então esse cara eu quero ter no meu time, entendeu? É a mesma coisa que, ó, eu vou fazer aqui uma analogia com o Ganso no Fluminense. Certo? Que eu sou fãzaço do Ganso, cara. Eu gosto também do Ganso. O cara joga absurdamente. E tu vê o Diniz, o técnico da seleção, eu não sou muito fã do Diniz, mas enfim, mas pro Ganso, ele conseguiu fazer o Ganso jogar. Então, tá entendendo? Então, esses caras que são extra classe, são... Cara, se eu ver o Nenê na rua, eu vou tirar uma foto com o cara. Não interessa ele estar jogando no Juventude. O cara é um baita de um jogador. Agora, não dá para ter um
pé duro que não consegue dar um passe, velho. Então, por isso que esses caras com 42 anos sobram no futebol brasileiro. Sobram. Assim, absurdamente. Absurdamente. Faltando 10 minutos para as 9 horas, vamos falar do nosso palpitão para tocar um assunto de tempo. Ivan, só uma última coisa. É melhor tu contratar um bom com 42 anos do que tu contratar 6 pereba que não jogam nada. Olha, eu posso dar um depoimento, Tomada, pessoal, de hoje. Meu pai estava indignado com o clube dele, de coração, a ser Caxias. Ele falou, por que o Caxias não pega jogadores amadores? Porque o time atual não tem condições. Então hoje meu pai está indignado. Mas é isso. Não adianta tu contratar 6 para dizer assim, eu estou reforçando. Não adianta, contrata 2. 2 que joguem. Porque tu tá pagando esses caras. Então tu concentra teus esforços assim, ó, nós vamos atrás de 2 e tu não contrata 6. Não é a quantidade. Entendeu? Então basta um para te fazer a diferença. Então eu sou... o dinheiro é escasso, tu tem que ser assim, ó, assertivo na tua contratação. Sim. Não adianta trazer 5 que o técnico não vai usar, não vai botar nem no banco. Então não traz, guarda dinheiro e traz um. Tenta um bom. O dinheiro é escasso, mas eu estava olhando aqui pela Série D, na primeira fase, 300 mil. Segunda fase, mais 100 mil. Terceira fase, mais 100 mil. Agora, na quarta fase, mais 100 mil. Uma boa grana, né? A Série D. Para a Série D, mas não adianta tu botar esse dinheiro na mão de quem não sabe contratar. Aí que é o problema. Um abraço ao Ednei Torresini, que lê a mensagem. Boa noite, vamos subir Graná. Sábado, às 3 horas da tarde, no Luso Brasileiro, Caxias e Português Caxias, com uma vitória simples, conquista o acesso à Série C ou um novo empate, aí leva a partida aos pênaltis. O Caxias já venceu o Ceilândia por 7-6. Então, é muito possível o Caxias chegar à conquista desse sonho, à terceira divisão do futebol nacional. Nosso palpitão, galera. Juventude Chapecoense, quinta-feira, Gubert. 2-0 Juventude. Mesmo placar do jogo no primeiro turno, Juventude 2-0. Tomada. É no Jacone? Isso. 1-1. 1-1. E eu concordo com o Gubert, vou no 2-0 também, Juventude. Sábado, às 3 horas, Portuguesa e Caxias, lá na Ilha do Governador. Tomada. E agora? 1-1 e 11-10 para o Caxias nos pênaltis. Ok. Gubert. 2-0 para a Portuguesa. 2-0 para a Portuguesa. Marcelo Toscano e Thiago Salles. Nossa! Imagina o gol do acesso do Thiago Salles. Aí a gente desmarca a live que eu não vou querer ver. Eu vou estar constrangido. Eu vou desmarcar essa live. Próxima live, domingo, às 8 horas, fechado? Fechado. Ok. Independente do resultado, viu, Tomada? Não, olha aqui, ó. Olha, desgraçado. Eu nunca me escondi. É verdade. Nunca. Isso é verdade. Tô aqui Só viajei. Meu amigo. Eu Nem nunca me escondi. Nem eu, que eu fiquei aqui 1 ano
Inclusive, não tinha um cara que entrava... Eu já me esqueci o nome do cara, o cara Cogueto. sumiu. Fabrício Cogueto! Onde é que é? Onde anda? Façam esse recorte. Onde anda Fabrício Cogueto? Aqui do lado de casa. Fabrício Cogueto, onde andas? Onde andas, Fabrício Cogueto? No bairro Rio de Janeiro, se não se mudou. Bom, eu acho que o pior que eu acho vai dar empate mesmo. 1-1. E 5-4 despesas para o Caxias. A tua nota aí que vai dar 11-10 para o Caxias nos pênaltis. Sim, eu anotei. Tu anotou? E o gol do o pênalti derradeiro que vai fazer o Caxias subir, quem vai fazer é o Fernando. Daí a gente vai fazer. Isso aí tá parecendo o gol de falta do Fred, hein? Cuidado. E daí eu vou escrever. Cuidado, que isso não é uma boa coisa, hein, Rafa? Vai por mim. Vai por mim. Própria. Fica pianinho. Experiência própria, né, Rafa? Lembrando que pelas quartas de final, jogo de ida, Maranhão 1, Ferroviário 1. O classificado desse jogo pega o classificado de Caxias, ou Portuguesa, porque o jogo deu 1-1. Bahia de Feira 0, Atlético 2. O Atlético está com a mão na vaga ali, assegurada para a gente ter acesso. Aí deu, já. Olha, se não se classificar, merece um prêmio. Ferroviária 1, Souza 0. Lembrando que o Atlético joga em casa no Mineirão. Os jogos da volta no sábado às 3 horas, Português e Caxias, no Luso Brasileiro. Depois uma briga gigantesca com a CBF. A Portuguesa conquistou jogar em casa. Olha, coisa da CBF, vou te contar. Também no sábado, às 5h30, Atlético e Bahia. No domingo, às 3 horas, Souza e Ferroviária. E o último jogo, às 5h30, Ferroviário e Maranhão. Lembrando que quinta-feira estarei na transmissão de Juventude Chapecoense, lá no Jacone. E como novidade, sábado, em off-tube para Caxias e Portuguesa e Caxias. Então, estaremos acompanhando muitas novidades pela frente. Diga, Tomara, tu franziu aí a testa. Não, eu queria dar um parabéns pro Ivan, pro Joselito e pro nosso amigo Zé Teodoro pelas transmissões que vocês estão fazendo, tanto do Juventude quanto do Caxias. Eu acompanhei o pré-jogo pelo Facebook, né, de vocês. Não vi o jogo, porque não tem a imagem, né? A gente acabei vendo pelo streaming. Mas eu acho que... eu vi pelo streaming, né? Porque aqui não pega a TV Brasil. É a mesma, né? E isso, cara, só fortalece o futebol da cidade e dá mais opções. A gente sabe que a Rádio Caxias é consolidada em Caxias nas transmissões de jogos, né? A gente não precisa. Mas é bacana ver esses novos movimentos, né, de pessoas, e as transmissões de vocês estão muito bacanas. Eu gosto muito do Zé. Eu tenho um carinho muito especial pelo Jô, eu acompanhei o Jô. O nome dele, né? E outra, ele fez a harmonização facial, né? Tudo, cabelo. Ele tá diferente. Ali também. Não, ele tá muita marra. Ele parece o Zezé de Camargo dos áureos tempos. E Ivan, não precisa nem dizer nosso amigão aqui. E, cara, um trabalho muito bem feito, sério, e vocês estão de parabéns mesmo. Isso é muito bacana para o futebol da cidade, para o esporte da cidade. Obrigado. Nos vemos, então, quinta-feira no Jacone, às 9h30, mas a nossa transmissão inicia às 8h30. E no sábado, a nossa transmissão inicia às 2 horas. Quem sabe Caxias conquistando o acesso. Gubert, 10 segundos e aquele abraço. Um abraço, obrigado, gente. Parabéns, Ivan. Obrigado. E nos vemos no domingo de noite. Faça chuva ou faça sol. Um abraço. Ou no Jacone, quinta-feira. Na quinta-feira estarei na concorrência. No meu lado. Tomada. 10 segundos. Boa sorte, Granada. Que seja o Caju dos Rafas com acesso nacional do Caxias. Vamos torcer e acreditar até o fim, porque o jogo só acaba quando termina. Quando diz a pita.
Galera, obrigado pela audiência. Voltamos próximo domingo, às 8 horas. Boa sorte, Brená. Boa sorte, Brená. Quem sabe próximo domingo falando do acesso à Série C. Juventude ainda no G4. Quem sabe na vice-liderança. Aquele abraço e até mais. Tchau. Também te amo.